pessoal, muito bom dia. Começando o Morning Call na parte de Equities agora aqui no Instagram da HI Investimentos. Hoje é terça-feira, né? Hoje é terça-feira, dia 23 de março, e o cenário tem se desenhado no mercado internacional. É de fato um cenário não tão positivo assim, né? Ontem tivemos algumas coisas importantes e positivas acontecendo, mas eu já adianto que hoje e amanhã não é tão favorável, pelo menos nessa abertura, tá? Bom, vamos acelerar, começar falando sobre a sessão de ontem. Vocês acompanharam bem, né? Tivemos um dia de queda no Ibovespa, perdendo mais ou menos 1.243 pontos devido a dois fatores externos principalmente. O primeiro deles, a Turquia, né? A Turquia, lembrando que acabou tomando a decisão de demitir, né, o presidente da Turquia tomou a decisão de demitir o presidente do Banco Central por lá, depois dele elevar os juros a um patamar acima do que o mercado esperava até então, e por consequência isso acabou acarretando, né, num mau humor, um estresse muito grande, onde acompanhamos, né, a lira turca logo na abertura cair praticamente 20%, e chegou a ter circuit breaker, tá? Não sei se vocês acompanharam, mas rolou circuit breaker na bolsa turca. E, bom, é óbvio assim, qual que é o impacto direto na bolsa brasileira uma decisão dessa? Nenhum, mas o gringo, quando olha para mercados emergentes, ele acaba colocando no mesmo bolo, né? Ele acaba colocando tudo na mesma conta, no mesmo mixer, né? Como se fosse tudo a mesma coisa, e de fato isso decorre um mau humor, tá? Então a gente acompanhou uma abertura muito grande na curva de juros na sessão de ontem, sem motivos aparentes no mercado interno. Já na parte mais ligada à bolsa, né, eu falei isso, tem impacto em bolsa? Tem, mas eu acho que impacta mais, de repente, uma perspectiva de risco fiscal do país, né, por conta dessa observação como se fosse tudo uma coisa só que acontece pelo investidor estrangeiro. Agora, uma coisa que pegou na veia para algumas empresas de setores super importantes aqui foi novamente aquela decisão, né, que a China tomou de estender as preocupações quanto ao meio ambiente na província de Tangshan, né? Lembrando que é uma província, talvez o maior polo siderúrgico do país, e isso acabou obviamente pressionando bastante, né? Assim, eleva-se a preocupação quanto ao meio ambiente, reduz a perspectiva de demanda, né, das siderúrgicas por lá, e isso tem um impacto em cadeia, né? E obviamente que a gente acompanhou no começo da sessão de ontem, né? Eu tinha falado que o minério de ferro tinha tido mais uma queda expressiva na madrugada, estava sendo negociado até abaixo de 1.000 yuans, e agora na sessão de ontem, portanto, a gente viu uma pressão grande nos setores de mineração e siderurgia por aqui em decorrência desse cenário por lá. E é muito importante, né? É um setor super importante, lembrando que você soma só Vale, Bradespar, CSN, enfim, já dá uns 16, 17% da bolsa e acaba pressionando mesmo os ativos por aqui. Bom, uma coisa importante que aconteceu ontem, eu acho que vale bastante o destaque. O VIX, que é aquele índice de volatilidade do S&P, acabou atingindo o menor nível, o menor patamar das últimas 52 semanas na sessão de ontem, tá? Bateu ali o patamar de 18,94. De fato, pessoal, assim, algo super positivo, tá? No meu ponto de vista, isso demonstra como pelo menos as pessoas já estão mais acostumadas, né, com o cenário atual onde nós estamos envolvidos, e que a percepção de risco começa a se reduzir bastante também no cenário internacional, por mais que a gente veja de vez em quando algumas pressões, né, principalmente nos yields dos treasuries, que eu vou comentar daqui a pouquinho sobre isso. Bom, gringo retirou, né, tivemos a última divulgação da B3, referente ao dia 18 de março, foi quinta-feira da semana passada, e nessa data, portanto, o gringo retirou 600 milhões de reais da Bolsa Brasileira, mas o saldo no ano permanece positivo em 15 bi, mais ou menos, né, algo em torno disso. Quanto à pandemia e vacinas, temos novas notícias importantes, vamos falar rapidamente sobre isso também. O Butantan entregou mais 1 milhão de doses de Coronavac, total até agora já alcançou 25,6 milhões, né, de vacinas entregues pelo Butantan,
E assim, notícia muito positiva, tá? A gente teve mais de 500 mil pessoas sendo vacinadas somente ontem, né? Então o ritmo tem se acelerado muito. Perspectiva é que a gente possa bater 1 milhão de pessoas vacinadas dia, talvez daqui 1 ou 2 semanas, tá? Pelo menos é isso que eu tenho escutado de alguns especialistas. Bom, Paulo Guedes, né, afirmou que o governo tem obrigação de vacinar todos os informais em 4 meses e a Prefeitura do Rio confirmou, né, aquela quarentena por 10 dias para principalmente serviços não essenciais. Né, aulas da rede pública de educação foram suspensas, toque de recolher ocorrendo das 23 horas às 5 horas, né, portanto das 11 da noite às 5 da manhã. E lembrando que as medidas valem também para a cidade de Niterói. Bom, quanto à abertura, eu vou comentar um pouquinho sobre o nosso índice futuro muito em breve, mas aberturas lá fora, tá? Isso daqui não dá pra gente ver, a gente tá meio longe, né? No videozinho de 1 minuto que eu acabei de gravar, eu mostrei de perto. Basicamente, isso daqui são os índices futuros, tá? Essa parte aqui são os índices futuros. A parte de cima é Estados Unidos, o meio Europa e embaixo Ásia. A Ásia teve um fechamento, né, fraco nessa madrugada. Europa, uma abertura fraca também. E índices futuros norte-americanos estavam todos em quedas, mas a Nasdaq virou agora há pouco e começa a subir um pouquinho. O que tem acontecido, o que tem motivado esses movimentos no cenário internacional? Principalmente aceleração de casos de Covid, de novo essa história, na Europa. Tá? Na Europa estamos vendo a implementação de diversos lockdowns por lá, enfim. Então essa preocupação tem decorrido principalmente numa aceleração, né, da perspectiva de que a demanda possa demorar um pouquinho mais para de fato ser retomada de uma maneira expressiva. E isso decorre também num mau humor quanto a algumas commodities. O minério de ferro fechou em alta, recuperando um pouco das quedas recentes lá na China, mas o petróleo despencava nessa a coisa de 2 minutos atrás, provavelmente permanece assim. O Brent caía algo em torno de 3,6, 3,7, tá, por cento nessa abertura, devido a essa preocupação, portanto. Tá? Então o Brent caindo mais de 3%, sendo negociado algo em torno de $62 o barril. Podemos ver uma pressão grande, portanto, nos papéis de óleo e gás aqui no Brasil na sessão de hoje. Certo? Bom, falei que Nasdaq virou, e virou à medida que os yields, os treasuries de 10 anos, começaram a recuar também. Os yields dos treasuries recuando 2, 3% nessa manhã para 1,60 alguma coisa, e isso, né, eu já venho falando há um bom tempo, traz uma perspectiva mais favorável principalmente para as empresas do setor de tecnologia. Nasdaq, portanto, é atingida na veia. Bom, lembrando só, pessoal, antes de falar das notícias corporativas por aqui, que nós soltamos um relatório ontem de início de cobertura do Grupo Soma, né? Lembrando que o Grupo Soma é um grupo de varejo, né? De roupas, surgiu da fusão entre as marcas Farm e Animale, né? Que são duas marcas premium, e tem expandido a sua atuação através de diversas aquisições, né? A sua estratégia de crescimento difere dos principais concorrentes pelo modo como a empresa realiza a integração das operações adquiridas, sempre mantendo as identidades e essências da marca adquirida, né? Preservando seu portfólio rico e diverso em termos de segmento, estilo e produto. Embora, né, a descrição seja bonita, nós iniciamos a cobertura com recomendação neutra e preço-alvo em R$15. O relatório completo está no nosso site, o Guia Financeiro. Se você está no nosso grupo do Telegram, você já recebeu, portanto, ontem, né, a chamadinha do texto com o link para o relatório no Guia Financeiro. E o grupo do Telegram, pessoal, eu vou dar mais detalhes em breve, mas ele vai ganhar força, tá? Na verdade, é lista de transmissão, não é um grupo, porque só a gente manda mensagem, né? Ele vai ganhar peso, ele vai ficar forte, vai ficar robusto. Se você ainda não faz parte, eu entraria. O link tá na biografia do meu Instagram, tá? Então entra lá, depois eu acho que vocês não vão se arrepender. Ele é público, ele é gratuito e você vai ter acesso a absolutamente todos os produtos, relatórios, enfim, que a gente cria, né? Enfim, produz aqui na área de research de todas as áreas, tá? Bom, notícias corporativas, portanto, e notícias em tempo real, vale a pena ressaltar. Bom, notícias corporativas, essa daqui talvez não faça tanto preço, mas eu achei muito interessante. O CEO do Twitter vendeu seu primeiro tweet publicado na plataforma
por 2.900.000 dólares. Imagina que maravilha, eu que fico tweetando o dia inteiro. Se eu ganhasse 3 milhões de dólares para cada tweet que eu envio lá, nossa senhora, eu tava mais rico nesse momento do que Elon Musk, do que Jeff Bezos, do que o Putin, tava mais rico do que todo mundo. Bom, saiu uma notícia ontem ao longo do dia que pode ser muito importante para o Banco do Brasil, ficar atento, né, esse noticiário ao longo das próximas semanas. Mas saiu uma notícia na Bloomberg, segundo fontes, o UBS está em negociação para comprar a maior gestora de recursos do Brasil, a BB-DTVM, do Banco do Brasil. Né? Então, sobre a venda da DTVM, além do UBS, participaram das conversas empresas como Franklin Templeton e BlackRock, tá? Com a Rothschild, portanto, sendo contratada para assessorar o Banco do Brasil. O que isso implica? Uma demanda expressiva de grandes players, né, e players muito relevantes, que devem, portanto, continuar trazendo, né, uma perspectiva positiva para essa venda da DTVM. Vamos ver só se vai ter andamento, né? Afinal, o Brandão foi demitido, vamos ver se o Fausto dá andamento para essa questão. Bom, a Sequoia adquiriu 100% da transportadora Primor, com forte atuação no sul do país. A Hidrovias do Brasil pode participar do leilão da Ferrogrão, segundo o seu presidente. E-commerce brasileiro crescendo 21% em fevereiro desse ano e registrando quase 1,5 bilhão de acessos. Tá? Então o e-commerce não parou de crescer até o momento em 2021. A Eletrobras prevê investir mais de 8 bilhões de reais em 2021 com foco em Angra 3, segundo seu CEO. E em sua última conferência para comentar os resultados, né, da Eletrobras, o agora ex-presidente, né, da estatal, Wilson Ferreira Júnior, afirmou que a definição do nome do seu sucessor pode acontecer ainda nessa semana. Então vamos ficar atento ao noticiário de Eletrobras, isso com certeza faz muito preço, tá? Bom, Petrobras deu início na segunda-feira à fase vinculante para a venda de suas participações nas concessões de Albacora e Albacora Leste, tá? Ambas localizadas em águas profundas na Bacia de Campos. O que mais temos, hein? Eu tinha falado de e-commerce, né? A aceleração do e-commerce em fevereiro de 2021. E para seguir nessa linha, vamos falar de Magazine Luiza, né? A empresa convocou uma AGEO para o próximo dia 22 de abril, às 16 horas. Tá? Então, entre as propostas da diretoria está a expansão do Conselho de Administração, atualmente de 5 a 7 membros para 7 a 9 membros. Tá? Então, a gente pode ver uma aceleração ali, um crescimento também no Conselho da Magalu. Saiu uma notícia bem interessante, a demanda por testes de farmácia para a Covid-19 supera nesses 2 meses de 2021, ou seja, janeiro e fevereiro, todo o ano de 2020. Tá? Então a demanda por teste de farmácia está explodindo e óbvio, né, assim, ticket até, assim, não é algo que seja tão expressivo assim para as farmacêuticas, mas é algo positivo, né? De toda forma, principalmente para quem comercializa tais testes. Sobre início de cobertura, a JP Morgan começou a cobrir 2 empresas, a primeira delas é a Embraer, com preço-alvo em R$ 18,00 e recomendação de compra, e a outra é a West Wing, com preço-alvo ali também, algo em torno de R$ 18,00, tá? Um potencial de alta bastante expressivo, recomendação de compra para o papel. Bom, sobre ofertas, saiu, né, no site ali da CVM, a gente já pode encontrar um novo IPO que deve vir ao mercado. Dessa vez o IPO da Vivel está podendo movimentar algo em torno de 2 bilhões de reais, foi publicado ontem no site da CVM. E é isso, né, de ofertas na verdade só tem isso, não tem mais nada por aqui. Vamos falar sobre a abertura? Mais uma abertura negativa, portanto, nesse momento o Ibovespa caindo 0,86 a 114.400 pontos e o dólar subindo 0,44 a 5, algo em torno de 5,54 nesse momento, a 5,53, agora bateu 5,54. Então é isso, pessoal, como eu disse no começo, por isso que é legal a gente ler, né, as bolsas internacionais, entender da onde a gente saiu, porque
a gente consegue prever essa abertura, né? Assim, não prever com exatidão, mas dá para entender o que vai acontecer. E agora, quando a gente vê essa abertura, não é algo surpreendente, né? Algo que a gente já esperava, baseado em tudo que a gente entendeu que está acontecendo no mercado internacional. Ficar atento, hoje às 13 horas teremos discurso desses dois aqui, ó, Jeremy Powell e Janet Yellen, ele que é presidente, né, do Fed, o Banco Central norte-americano, e ela que é secretária do Tesouro. Pela primeira vez eles vão falar juntos para a Câmara, né, dos Deputados lá nos Estados Unidos, e a perspectiva é que eles mantenham um discurso muito relacionado, né, ao apoio da política monetária e à redução das preocupações quanto à inflação por lá. Então a expectativa é que o discurso se mantenha em linha com o que o Jeremy Powell vem falando há algum tempo, a Yellen também costuma ter um discurso semelhante a esse, tá? Sobre Bitcoin também, uma abertura negativa, tá? O Adri Mello, que eu vi que você perguntou em algum momento aqui, abertura negativa acompanhando os principais ativos de risco mundo afora, tá? Mais um ativo que caiu nessa manhã. O que você achou da recusa de BR Mall sobre a oferta da Suno? O que ficou de ruim nessa história? O Matheus perguntando. Matheus, é que assim, no meu ponto de vista, né, talvez a oferta, talvez não seja nenhuma preocupação quanto ao que poderia gerar, mas mais da forma como foi executada, talvez o pessoal da BR Malls não tenha sentido tão atraído. Suposição, tá? Mas talvez não seja isso também. Não dá pra ter certeza, mas seria algo interessante, né? Poderia destravar valor ali sim para a BR Malls. Digo HSurf, IRB. Sobre IRB, cara, sem novidades, preferimos ficar de fora, a nossa recomendação é neutra. O cenário já não está simples para operar, a gente prefere ficar mais com algumas empresas que possuam fundamentos mais fortes. Então é isso, pessoal, 9h16, peguei as perguntas que tinham aqui. Gostaria de agradecer muito a presença de todos. Voltem amanhã, nosso Morning Call começa ali entre 8h50 e 8h55, tudo depende da velocidade que eu gravo o vídeo, às vezes eu me enrolo e demoro para começar aqui. Mas estaremos de volta, portanto, amanhã para mais Morning Call de Investimentos. Obrigado pela presença de todos, um ótimo dia, bons negócios, até mais. Tchau, tchau.